Então, agora, tendo essa história chegado onde chegou, eu acho muito difícil que ela seja consertada. Eu não vejo como. O Cássio está visivelmente entristecido. Está precisando de ajuda. Gente, assim, é um drama demasiadamente humano. Ele foi o grande cara desse time. E começou a passar por problemas técnicos. Começou a ficar triste. Assim, esse filme vem vindo, vem vindo, vem vindo. Ninguém fez nada. E agora que entornou, vamos subir as propostas? Eu não sei. Eu não sei agora. Porque, assim, o Carlos Miguel está voando. Falhou, como o Renato falou, no gol, no primeiro gol, mas já tinha feito coisas monumentais, né? E está numa grande fase, é um grande goleiro. Então, eu acho que agora não há mais o que ser. Principalmente sob o ponto de vista do Cássio. Porque nesse nível de tristeza, nesse nível de ele se achando tão desrespeitado, ele se achando tão não integrado mais ao elenco e deixado de lado, vai fazer o quê? Agora ele tem uma chance de dar a volta por cima com outra camisa e pode acontecer. Pode acontecer. O Corinthians não soube valorizar seu maior ídolo. Foi isso que aconteceu. O Corinthians não soube valorizar aquele que é seu maior ídolo. Renan, queria que você falasse, como ex-jogador, dessa situação que o Cássio está passando e sobre essa relação difícil, né? O que a direção atual faz? Renova o contrato, não renova o contrato, vai atrás da proposta do Cruzeiro, não vai, libera o jogador antes. A gente tem aqui um post do Samir que revela que a multa rescisória do Cássio é de 100 milhões para o mercado interno. Eu, como ontem, conversei com o Augusto Melo e trouxe aqui, o Augusto Melo disse que não vai criar problemas caso a decisão do Cássio seja ir embora. Então, não acho que essa multa vai ser cobrada do Cruzeiro caso o Cássio diga que quer ir amanhã para o Cruzeiro. Mas, de qualquer forma, é mais uma das questões que estão na mesa. Bom, Marília, primeiramente, boa noite. Marília, Mili, Renato. Bom, é claro que o Cássio está infeliz, né, no Corinthians. E se sentindo muito desprestigiado. Ele não foi blindado. Nessa fase ruim do Corinthians, todos os jogos que quando perdia, quem ia dar entrevista era sempre ele. Ele falhando ou não, sempre ele que estava metendo a cara. E não pode ser assim, né? Apesar dele ser o mais experiente do atual elenco, apesar dele ser um dos maiores ídolos da história do clube, não pode ser assim. Toda a carga, toda a responsabilidade ficar em cima dele. Qualquer coisinha errada que acontecer no Corinthians, joga pro Cássio que o Cássio segura. Não pode ser assim. Isso também está fazendo, na minha opinião, tem feito com que ele queira viver novos ares, viver outras experiências em um lugar hoje que também está muito bem ali na questão de salário, tem condição de pagar ele, né? Principalmente com essa nova fase, a nova SAF, desculpa, tem condição de pagar o alto salário que ele tem já há algum tempo, um contrato longo, ele já declarou que pretende jogar até os 40 anos, seria ali, acho que o período certinho que daria nos 40 anos do Cássio. Então, e o Corinthians não soube valorizar, não soube prestigiar o seu maior ídolo. Estava cortando antes, mas a Mili foi cirúrgica, né? O Corinthians não teria ganho nem Libertadores, nem Mundial se não fosse o Cássio. Ele foi fundamental. Daqui 100 anos vão lembrar da defesa contra o Vasco do Diego Souza. Vão lembrar da defesa do Torres, me fugiu o nome agora do jogador do Chelsea que ele pega na ponta do dedo de mão trocada, nunca vão esquecer. Então, um ídolo desse tamanho não foi valorizado, não foi prestigiado e pior, não foi blindado. Né? As comunicações hoje estão muito preocupados em não deixar a imprensa entrar no treino. Mas daí coloca o cara na fogueira na hora de dar entrevista, coloca o cara na... Então, a comunicação é para isso também. É para saber o momento certo de tal jogador e dar entrevista. Se já acharam que ele falhou em determinado lance, recolhe o cara, bota outro que foi melhor naquele determinado jogo para dar entrevista, poupa ele um pouco né, porque o cara de cabeça quente, vendo todas as críticas, né, o tribunal da rede social em cima dele, a hora que ele vai dar entrevista, com a moral que ele já tem, no caso Cássio, ele descarrega, ele desabafa, ele fala coisas que muitas vezes não falaria friamente, com a cabeça fria. Então,
até nisso, na minha opinião, o Corinthians errou. E está perdendo. Eu comentava com meus amigos corintianos, né? Quem será que vai substituir o Cássio quando ele parar de jogar? Porque eu não via o Cássio jogando em nenhum outro clube na carreira dele. E, incrivelmente, a gente vai acabar vendo o Cássio jogando em outro time, e brasileiro ainda, né? Um outro detalhe que o Corinthians tem que pensar: o goleiro que tem jogado agora é um goleiro, apesar de muito bom, um goleiro inexperiente, mas jovem, né? Então, com o dinheiro que tem na Europa, no mundo árabe, no mundo asiático aí, o Corinthians tem que pensar nisso. É o goleiro titular que vai segurar mesmo a bronca. É o goleiro titular. E o que eles estão tranquilos agora que tem o Cássio ali do lado, segurando, um jogador experiente, um líder. Agora, sem o Cássio, a gente tem que ver como é que vai ser a postura do Carlos Miguel. Na primeira falha que ele teve como goleiro do Corinthians, ele também já foi descarregando na imprensa. Enfim, são todos detalhes que o Corinthians tem que pensar muito bem antes de abrir mão de um goleiro que ainda tem muita qualidade, né? A gente não está falando de um ex-jogador em atividade, não. A gente está falando do Cássio, que é um goleiro que tem muita qualidade ainda, que é um líder dentro do grupo e é um jogador histórico para o time. Então, isso tudo o Corinthians tem que colocar na balança na hora a gente libera. Não é bem assim, na minha opinião. Renato, a nossa enquete aqui, que pergunta se o Corinthians deve cobrir as propostas do Cruzeiro para manter o Cássio, ela está bem dividida, mas a maioria diz que não tem. Quando a Mili, você e o Renan e todo mundo que está falando sobre o assunto fala o Cássio não foi valorizado, o Cássio não foi blindado, o Cássio não foi cuidado, como disse a Mili, a gente tem sempre um sujeito oculto ou um sujeito indeterminado. Porque a última relação do Cássio com a torcida foi no Corinthians e Fluminense, a última demonstração de amor foi no Corinthians e Fluminense. Logo depois, do Corinthians e Argentinos Júnior, que o jogo tem hoje de novo, o jogo está ofuscado. Na Argentina, quando ele faz aquele desabafo. No jogo seguinte, ele pede para não jogar, fica no banco, e depois de uma vitória sobre o Fluminense, a torcida ovaciona o Cássio, né, que vai até a torcida, escuta, que é o melhor goleiro do Brasil. Tem aí uma questão também, acho que nesse momento há uma divisão na torcida que pergunta quem é essa pessoa que não blindou, porque de fato os dirigentes não dá para contar, mas a torcida eu não tenho tanta essa certeza, eu acho que é uma torcida dividida, acho que é uma torcida que criticou ele esse ano em que ele não estava exatamente no seu melhor momento do Corinthians, é verdade, mas a torcida não é o torcedor que ameaçou a família dele. A torcida que vai no estádio, não tenho tanta certeza se a gente está sendo justo a dizer que a torcida está colocando o Cássio para fora, como colocou, sei lá, o Rivelino, como colocou outros ídolos. Nesse caso, é uma relação um pouco diferente. Acho que o Cássio não está feliz, e é isso que precisa ser cuidado. Não é exatamente a torcida colocando ele para fora do Corinthians. Marília, hoje em dia nós temos dois tipos de torcida, e muitas vezes elas se comportam de modo diametralmente opostos. Vou dar o exemplo do Flamengo aqui com o Gabriel. O Gabriel, no estádio, ele é ovacionado como o ídolo que merece ser por tudo que já fez. O Gabriel, nas redes sociais, tem uma quantidade de haters impressionante. E eu sinto isso quando eu faço, por exemplo, as minhas lives. Pessoal, sempre que eu defendo o Gabriel no sentido de que ele deveria ser preservado, deveria ficar no Flamengo, esse cara não joga mais nada, é jogador em atividade, manda embora, não é profissional e por aí. No entanto, toda vez que ele chega no Maracanã lotado, a torcida aplaude. Acho que com o Cássio aconteceu rigorosamente a mesma coisa. A torcida no estádio abraça o Cássio. Essa cena que você se referiu, com ele na reserva, depois indo lá saudar, e sendo tão festejado, tão acarinhado, é exatamente o mesmo caso. Porque, em compensação, nas redes sociais, e com certeza é isso que está machucando o Cássio, porque não adianta a gente dizer, não liga para a rede social. Infelizmente, as redes sociais chegaram para ficar. Você não consegue ficar imune às críticas da rede social. De uma forma ou de outra, elas acabam chegando a você. E eu acho que quem está botando o Cássio para fora e quem não cuidou do Cássio foi justamente a turma das redes sociais. A turma das redes sociais foi extremamente cruel com o Cássio. Eu acho que, por mais que ele tenha falhado aqui ou acolá, ele não mereceria esse tipo de perseguição mesmo, que ele passou a sofrer, como sofre o Gabriel também. Então, eu acho que o caso é meio irreversível. Eu não acredito, sinceramente, que o Cássio vai querer ficar.
Até porque ele sabe que no Corinthians, nesse momento, ele possivelmente não vai voltar a ser titular. Ele vai ficar no banco do Carlos Miguel. E ele se sente pronto para jogar ainda e ser titular. E o Cruzeiro acena para ele exatamente com isso. Eu estou me lembrando, você falou aí, e você certamente leu a história, eu vivi a história, eu vi a história de perto. O Rivelino foi a mesma coisa, gente. O Rivelino era a joia do Parque São Jorge, o garoto do parque, um cracaço, como continuou a ser, diga-se de passagem, como jogou no Fluminense, como jogou na seleção de 70 e tudo, e, no entanto, por causa de uma derrota numa final, resolveram botar ele para fora e ele acabou vindo parar no Fluminense. Acho que o Cássio vai acontecer a mesma coisa, só que ele vai parar no Cruzeiro. Eu só espero que o dia que Cruzeiros e Corinthians jogarem, se porventura o Cássio fechar o gol e o Cruzeiro ganhar, que esses haters venham dizer que estávamos errados, fizemos bobagem, não devíamos ter expulsado o Cássio, porque ele está sendo expulso pela turma das redes sociais. Não é pela torcida do estádio, não é nem pela diretoria, é pela turma das redes sociais. Pois é, hoje o Corinthians joga com o Argentino Júnior, o Cássio está relacionado, ficou concentrado durante o dia, deve estar na Neoquímica Arena, o jogo é às 9h30. O Corinthians está em segundo do seu grupo na Copa Sul-Americana, joga hoje com o Argentino Júnior. Se vencer, já assegura pelo menos a vaga no playoff, já que na última rodada o Corinthians joga contra o próprio Racing, que hoje é o líder do grupo, joga agora às 7 horas com o Nacional, que é o pior time do grupo, em casa. Então o Corinthians recebe daqui a 2 semanas o Racing, então se fizer a sua parte, vencer e o Racing vencer, decide em casa a vaga direta às oitavas de final, mas é um grupo em que os 3 primeiros estão muito colados, né? Sendo que só o Argentino Júnior não joga mais, tirando do Corinthians hoje, com mais ninguém. Então, se ele ganhar hoje, ele decide na última rodada contra o pior time do grupo na sua casa, que é o Nacional do Paraguai. Muito bem. Tirando esse jogo do Corinthians, que de fato parece ofuscado, deve ter a volta do Ranieri, o Corinthians vai voltar a jogar no 4-3-3, eventualmente vai ter a volta do Yuri Alberto, que é o artilheiro do Corinthians na Copa Sul-Americana, mas o próprio Antônio Oliveira já tinha dito lá no jogo contra o Fortaleza que a prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro e que nas Copas ia tentar, claro, mas não era a prioridade do Corinthians. Vamos ver como ele também vai levar esse jogo, que eu acho que todas as câmeras estarão para a cara do Cássio no banco de reservas e não exatamente para aquilo que os jogadores estarão fazendo dentro de campo.